Prazer estar novamente aqui no Nocaute, depois de um breve intervalo aí por viagens e outros afazeres. Eu queria falar essencialmente de dois assuntos hoje. Um, que é essa tentativa capitaneada pelos Estados Unidos e muito, infelizmente, também pelo Brasil, entre outros países, de começar um processo de suspensão da Venezuela da OEA. Não que a OEA valha grande coisa, para falar a verdade, né? Como já foi dito, tem sido dito, mas sempre é um foro de discussão, um foro de diálogo. E é muito triste ver, sobretudo, isso foi derrotado, evidentemente, porque não conseguiu o número de votos necessários, são necessários 2/3 nesse caso, houve muitas abstenções. A abstenção nesse caso tem, na realidade, o valor de um voto negativo, mas é muito triste ver o Brasil do lado da punição, né? E não do lado do diálogo. Veja bem, mesmo que o governo brasileiro tivesse críticas à política da Venezuela, à política do Maduro, podia ter adotado uma posição como a do Equador, que se absteve e agora está chamando uma discussão sobre o referendo. Agora, quando o Brasil assume uma posição em que o próprio chanceler disse há uns meses atrás que o Brasil não pode facilitar, não pode mediar, porque o Brasil tem partido, isso é uma coisa que não faz só o Santiago Dantas da política externa independente tremer no túmulo, faz o Barão do Rio Branco tremer no túmulo, porque é o Brasil deixar de lado o seu próprio interesse, o interesse nacional, o interesse na paz da região, que é o essencial para que nós todos possamos voltar a crescer e ter um desenvolvimento condigno. Então é muito triste ver o Brasil nessa posição, eu sinceramente não imaginava, eu não me lembro nos governos recentes, fora o comecinho do período depois do golpe de 64, o Brasil tem uma política externa tão subserviente, tão pouco afirmativa dos valores nacionais, nem durante os governos militares, nem no governo Sarney, o próprio governo Collor, eu não sei se teve tempo, mas ele não era assim tão subordinado nessas questões. Eu me lembro que Collor encontrou aqui o Fidel Castro quando houve a Rio 92, e obviamente o governo Fernando Henrique também não tomou, ajudou a promover o diálogo, pelo menos condenou o golpe lá. Então é uma tristeza realmente muito grande ver o Brasil numa situação tão deplorável, não só por ser, digamos assim, um espírito de perseguição, de confronto ideológico que nunca caracterizou a posição do Brasil, nunca caracterizou a posição do governo do presidente Lula ou da presidenta Dilma, por exemplo, porque também o apoio dado e a relação boa com o governo do Chaves não nos impediu de ajudar num referendo revocatório que passou, na criação do grupo de amigos, com a participação dos Estados Unidos, etc. Então, muito triste ver isso. Eu que tive encarregado da política externa do Brasil durante muitos anos, não só com os governos do governo do Lula, o governo da Dilma foi defesa, mas também no governo do presidente Itamar Franco, que também tinha uma posição independente, aliás, começou uma aproximação com a Venezuela naquela época, que depois se aprofundaria no governo do Lula. Então é muito triste ver essa situação e não está realmente à altura da diplomacia brasileira. Não falo nem dos últimos tempos, da diplomacia tradicional brasileira na região. A única exceção, volto a dizer, foi em 64, quando o Brasil votou justamente a favor da suspensão de Cuba. Lembrando que em 62, numa famosa conferência de Punta del Este, 61 a 62, o chanceler Santiago Dantas se absteve, lembrando também que a abstenção tinha valor de voto negativo, baseado nos princípios da não intervenção, da autodeterminação dos povos, do respeito ao diálogo e da busca da solução pacífica para conflitos. Muito triste ver o Brasil abandonar esses princípios em nome, provavelmente, de dependências imediatas, de interesses outros que eu não quero nem mencionar, porque não me cabe aqui especular, mas que certamente não são valores maiores que defendemos. Outra questão que, obviamente, talvez para nós mais imediata, é a própria situação do Brasil, que requer uma reflexão muito profunda de todos os setores interessados em manter a democracia. Eu raras vezes também, na minha vida adulta, já bastante longa, me lembro de uma situação de pré-convulsão social como a que nós estamos vivendo hoje, que ficou muito evidenciada na greve dos caminhoneiros. E agora está claro para todo mundo
que a solução encontrada não foi uma solução, porque a solução seria uma mudança efetiva da política de preços da Petrobras, né? Coisa que esse governo não fará, porque a dependência dele dos setores externos é muito difícil. E é difícil também porque esse vínculo que se criou entre a Bolsa de Nova York, o Stock Exchange Commission lá de Nova York e a Petrobras é muito forte. Os fundos fundos de investimento que têm recursos colocados na Petrobras é muito forte e influem nas decisões. Então o governo tentou encontrar uma coisa meio média, que não está claro para ninguém, e mesmo quando prometeu que o preço do diesel não subiria, e não estão conseguindo conter, nem do diesel, não da gasolina, nem do gás de cozinha, etc., mesmo quando prometeu isso, prometeu às custas de programas sociais, de saúde, educação, etc. Mas, além de tudo, hoje nós estamos vendo também a insatisfação continuada dos caminhoneiros, a insatisfação de setores poderosos dentro da economia brasileira, como são o agronegócio, que não quer também pagar a conta, e vemos que a eventualidade de uma nova greve dos caminhoneiros, sem julgar aí as reivindicações, os objetivos, que obviamente são, em sua última instância, justos, porque vem dessa política de preços errada, né, esse reajuste, essa passagem para o consumidor, não é nem o consumidor, o produtor brasileiro, a variação do custo internacional e a variação do câmbio. É algo que não foi praticado jamais dessa maneira e que cria problemas imensos para toda a economia, para a sociedade, enfim, desde as pessoas que dependem do gás de cozinha e até para o conjunto da sociedade que depende do diesel, que é fundamental no funcionamento da economia, é o que junta tudo. Mas o que eu vejo também é que, a minha opinião, é que o governo Temer não resistirá a uma nova greve de caminhoneiros se ela vier. Eu tenho que medir um pouco as palavras, porque a gente não... você começa a fazer profecia e pode parecer que você é profeta do caos ou que você está desejando. Não é isso. Mas ele já esteve por um fio, obviamente. Eu acho que uma nova greve esse governo não sustenta. E o que eu temo aí não é um golpe militar de estilo tradicional. Eu acho que os militares não desejam. Posso estar enganado, mas a minha experiência como ministro da Defesa me dá uma certa convicção de que os estamentos, digamos assim, predominantes, não estou falando das pessoas assim que saem falando por aí, que estão militares da reserva, etc. Mas quem está lá, o alto comando, e o ministro da Defesa, eles não vão estar interessados em dar golpe. Mas você pode ter uma situação de caos, de ausência, de vacância de poder praticamente. E nesse caso, o que fazer? Aí é que entra o risco, porque a solução buscada pelos setores que estão preocupados com a eleição agora pode ser uma solução de adiamento de eleições, um governo provisório aí que dure 1 ano e meio ou 2, seja com uma figura do parlamento, seja de um outro lugar, e isso é muito perigoso. É muito perigoso porque aí é que se começam a criar as condições dos governos autoritários. A gente conhece isso desde a época, quer dizer, a gente conhece a história, conhece desde a época do Luiz Napoleão, do Bonaparte, Napoleão III, que depois se tornou Napoleão III, começou assim, provisório, etc. e tal. E também as outras experiências no Brasil, porque o próprio Castelo Branco dizia que a eleição ia ter em 2 anos e não foi o que aconteceu. Então, eu acho que as forças democráticas têm que estar lutando pela manutenção das eleições. Em qualquer situação que ocorra, as eleições são importantes. E dentro desse processo, obviamente, para que ele seja minimamente legítimo, é indispensável que o presidente Lula seja solto e que ele possa participar das eleições. Depois cada um vota em quem quiser, isso é uma outra questão. Agora, isso é fundamental para garantir a legitimidade e a tranquilidade de que se vão encontrar soluções negociadas para os problemas brasileiros. O Brasil está passando por uma crise muito forte, né? Uma crise, esse governo veio com muitas promessas e nada está acontecendo, não está havendo crescimento. Essa questão do preço da Petrobras digamos assim, a ponta do iceberg, mas é uma ponta muito forte de um iceberg, que é uma crise econômica e social muito, muito, muito grande. Basta ver o apoio que receberam os próprios caminhoneiros, a perplexidade também de muitas outras pessoas. E então, o que tem que fazer as forças democráticas no Brasil?
para preservar justamente a democracia, é afirmar sem titubear, sem nenhum oportunismo, que não há outra solução que não seja as eleições. E eleições livres no Brasil supõem a possibilidade do presidente Lula ser candidato. E aí vamos ver, porque essa possibilidade que eles temem, e o adiamento de eleições, que pode ser buscado até para procurar um outro candidato, porque a direita nesse momento também está dividida. Mas não importa, ela que se arrume, ela que se resolva se vai ser o Meirelles, ou o Alckmin, ou quem for, a centro-direita, digamos assim, para não falar da direita extrema. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse momento exige muita reflexão de todos os brasileiros democratas, de todas as forças, exige muito diálogo, exige também que a gente seja capaz de colocar, que todos sejam capazes de colocar o interesse do Brasil e o interesse da democracia brasileira acima de projetos pessoais. Então, é esse momento assim, um pouco dramático, eu talvez esteja sendo exagerado aqui ao colocar essas preocupações, mas, sinceramente, eu vejo as coisas de uma maneira preocupante. Acho que é muito importante que se ampliem os espaços de reflexão coletiva, porque é preciso também entender essa situação e também fazer propostas. E, naturalmente, dentro desse contexto, vou lembrar também aqui aos nossos internautas, assinantes, não sei como é que vocês chamam aqui, mas enfim, as pessoas que estão nos vendo, que vai haver o lançamento da candidatura do presidente Lula, o pré-lançamento, digamos, da pré-candidatura, aqui é tudo assim, meio complicado em termos de terminologia, agora no dia 8, em Contagem, né, na Grande Belo Horizonte, e é muito importante que todos estejamos ali, os que puderem, fisicamente, os que não puderem também de maneira de coração, porque a defesa do Lula é também a defesa da democracia, independentemente de quem se vai votar depois.